A ideia agora é a gente passar, a gente tem mais um painel, e é um painel bastante interessante e muito complementar para esse debate que a gente acabou de ter aqui. Mas deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui. Eu acho que quando a gente conversou muito com o pessoal da Roche, e estão conosco aqui, né, a Ludmila, o Paulo Moretti e o Rafael, a gente estava exatamente tentando imaginar que tipo de modelagem a gente poderia ter que fosse mais organizada, que nos desse mais previsibilidade, tudo aquilo que a gente precisa. É uma discussão não só brasileira, mas no mundo inteiro, né? Quer dizer, a gente tem doenças raras, medicamentos órfãos, medicamentos que têm realmente um custo elevado de pesquisa e desenvolvimento para a produção, e eles são para poucos pacientes, ou seja, a recuperação disso, do ponto de vista financeiro e de investimento, é bastante difícil. Então, no fundo, a gente exercitou muito aqui, né, Ludmila, que tipo de modelagem poderíamos ter. E aí a Ludmila trouxe para a gente, vamos discutir o compartilhamento de risco, já temos iniciativas, já temos não só iniciativa, mas a gente já tem projetos que foram montados, já tem um hospital com estrutura comercial, inclusive, testada, funcionando. Vamos apresentar na prática como funciona? Então, esse é um pouco essa é a ideia, e para isso a gente chama aqui todos, então, para o nosso última apresentação agora da manhã. Eu vou convidar o palco, mas antes deles eu vou falar que a gente vai discutir novos modelos de remuneração e compartilhamento de risco na saúde suplementar. Eu vou convidar o palco primeiro a Natália Pompeu, nossa diretora do Sinange e também moderadora do painel. Em seguida, também chamar a nossa diretora da Dipro, a Lenise, está aqui conosco. Lenise, por favor. Também chamar a Aline Shibana, do AC Camargo. E o Paulo Moretti. E o Cássio, nosso diretor médico, também, que vai estar com a gente aqui. Ele em seguida vem. Então, vou passar a bola para você, Natália. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Lenise. Obrigado a todo o time da ANS que pôde estar aqui com a gente. A gente sabe que a agenda não é fácil, não é simples, né? Mas é muito bom recebê-los. É uma honra. Obrigado. A gente vai discutir aqui novos modelos de remuneração, que, de novo, essa discussão não tem nada. Eu tenho mais de 10 anos na saúde suplementar e acho que uma das minhas primeiras discussões como diretora de contrato foi pensar em novos modelos de remuneração. A gente estava batendo um papo lá em cima e discutindo as consequências, a praticidade. Eu falo, gente, eu tenho mais de 10 anos e o meu primeiro contrato ainda hoje eu quero ver o final dessa história que a gente ainda discute, debate, analisa, para que a gente tenha aí um final que todo mundo deseja, o que seja bom para todo mundo, o que gere acesso para os beneficiários, o que seja ganha-ganha e não somente um lado ganhando. Então, acho que a gente discute novos modelos de remuneração, quem é da saúde suplementar, desde a sua existência. Então, a gente começou discutindo ACO, capitation, bundle, nomes que todos nós, apesar de origem inglesa, a gente já está acostumado. E muitos de nós até saímos daqui para discutir em loco, né? Acho que já tive também eventos com a própria Roche, aqui representada pelo Paulo, nos Estados Unidos, em Boston, para a gente discutir lá como é que eles fazem, para a gente aprender. E a gente descobre que nós temos muito mais dados e capacidade de fazer o que a gente acha que vai aprender. Não que a gente não aprenda, porque eu acho que toda troca é muito válida. Novos modelos de remuneração e risk sharing, ou compartilhamento de risco, já é algo existente em muitos países. Então, a gente viu na Inglaterra, o congresso do ano passado, com a Theresa May, ela falou um pouco sobre isso lá no NHS, no NICE, que já acontece, que já é uma realidade. A gente vê na Suécia, a gente vê nos Estados Unidos. Então, óbvio que a gente tem muito a aprender, em especial pelas consequências. Então, o tema de hoje, novos modelos de remuneração e risk sharing, que é esse compartilhamento de risco, vem trazer uma praticidade. Então, eu acho que eu fico muito feliz e honrada de estar aqui nessa mediação, porque eu falo que a gente tem muita ideia e pouca execução. E não porque não queiramos, a gente quer, a gente deseja, mas porque a gente não consegue, porque tem muitos players ali puxando ali uma cordinha e a gente não consegue finalizar.
E o que me engrandece muito é que a gente vai começar trazendo caso prático. Então, mesmo estando em meio legislativo, né, um PL em tramitação, já passou pela Comissão de Saúde, vai agora para a Comissão de Justiça, já está aí bem avançado sobre o termo de compartilhamento de risco, mas a gente já começou a fazer isso desde 2022. A gente estava conversando lá em cima e viu que já tem casos práticos, né? Então, uma formulação de ideias que ainda tem muito a desenvolver e a finalizar por completo, para dizer que o projeto está realmente fechado, mas a gente viu que já é uma realidade. Então, nada mais justo do que começar vendo a prática. Então, a Aline, representando aqui o AC Camargo, vai contar um pouco para a gente de como foram esses casos práticos. Aí, na sequência, a Rocha, representada aqui pelo Paulo, vai fazer uns comentários. A gente traz aqui também o nosso, que vai pedir música no Fantástico, o doutor Cássio, que vai falar um pouco também do papel da saúde suplementar nessa concepção. E a gente finaliza com a nossa diretora da DIPRO. Vai, Rafael. Colocando aqui os entraves, os obstáculos e a muito boa vontade de fazer dar certo da nossa agência. Então, muito obrigada a todos. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e falar do nosso case de compartilhamento de riscos no AC Camargo e o trabalho que o Escritório de Valor vem fazendo, principalmente com a Roche, desde 2022, como a Natália bem falou. E só para trazer uma introdução, né, do porquê desse novo modelo de contrato, porque os gastos com oncologia global eles continuarão crescendo, a previsão é que continuem crescendo na casa dos 2 dígitos, não vai ter um arrefecimento. Esses gastos vão continuar aumentando por conta do envelhecimento populacional, mas também pela incorporação de tecnologias que têm chegado ao mercado num valor cada vez mais alto. Então isso impõe um desafio para o sistema de saúde. E quando a gente olha os clinical trials que vem acontecendo dentro da oncologia, a gente observa que a pesquisa ela é um campo de muito foco dentro da pesquisa para as farmacêuticas. E quando a gente olha tumores sólidos e tumores hematológicos, a gente vê que pelo menos 1/3 dessas pesquisas vem acontecendo em terapias gênicas, terapias celulares, como o CAR-T-cell. Logo, né, a gente espera que esses medicamentos de alto custo cheguem ao nosso sistema cada vez mais, tanto que em 2024 a gente terminou o ano com mais de 2.000 clinical trials em oncologia. É claro que nem todos eles vão chegar, né, no mercado, mas isso já mostra, então, essa avalanche de tecnologias que vem por aí. E como eu mencionei, o preço desses medicamentos de entrada ele vem aumentando ao longo dos anos. E isso impõe um grande desafio, ainda mais para uma população nossa do Brasil, de mais de 200 milhões de brasileiros. Como é que a gente garante o acesso a essas medicações que podem ser muito efetivas, mas elas também são de alto custo, né? Então, como que a gente equilibra essa balança? E muitas vezes parece até um cabo de guerra, né? Quando a gente olha pela perspectiva do paciente, se a gente for um familiar de um paciente, é claro que a gente gostaria que tudo fosse aprovado e tivesse disponível para o tratamento. Mas quando a gente olha para quem paga a conta, né, existe também um movimento de restrição. Vamos fazer um bom uso dessas medicações. E esse cabo de guerra, na verdade, os 2 extremos não é benéfico para ninguém, muito menos para o nosso sistema. Existe um meio do caminho, que é o que a gente tem tentado trilhar dentro do AC Camargo, que aí sim demanda um pouco mais de raciocínio, de expertise no tratamento do câncer, no nosso caso, e principalmente qualidade de dados para poder evoluir com esses modelos de pagamento. E quando a gente fala de compartilhamento de risco, né, de substituir volume por valor ao paciente, cada player vai ter a sua responsabilidade, né, nesse sistema. Então, é claro, a indústria nada mais justo do que não cobrar ou oferecer um desconto para aquele medicamento que prometia muito e entregou menos do que deveria. Né, do lado dos pagadores, da operadora, da empresa, é claro que a gente precisa também de uma redução de burocracia, um pagamento por performance, um compartilhamento de savings, né, caso o prestador traga mais eficiência, compartilhar principalmente dados do perfil demográfico para que a gente possa evoluir com esses novos modelos de remuneração, senão a gente também não consegue balizar qual que vai ser o risco assumido por cada parte. E do lado do prestador, garantir de fato os melhores desfechos, o uso racional de recursos, ciclos de cuidado com pagamento fixo, como os bundles, e
é claro, bonificação pela performance por sinistro evitado, por complicações, vigilância ativa ao invés do tratamento, eficiência e menor absenteísmo. Então, como eu mencionei, o compartilhamento de risco é um novo modelo de contrato, né, entre as partes envolvidas. E o objetivo principal do compartilhamento de risco é garantir o acesso a esses novos medicamentos que chegam, então, com valor mais alto no mercado, mas eles também podem ser muito efetivos. Então, como que a gente garante que aqueles indivíduos que necessitam da medicação vão, de fato, poder recebê-la? Então, lá em 2022, no Escritório de Valor, a gente começou uma conversa com a Roche sobre o uso de um imunoterápico chamado atezolizumab para câncer de pulmão pequenas células, um câncer extremamente agressivo, 15% dos cânceres de pulmão, então um pouco mais raro, mas com uma evolução muito rápida. E a gente sabe que os pacientes eles se beneficiam dessa medicação, mas nem todos. Então, uma coisa é a performance no trial original, né, no clinical trial, e outra coisa é a performance dessa droga no mundo real. Então, saindo daquele homem branco, 70 quilos, padrão, que participa das pesquisas clínicas. Né, como que ele se comporta para aquele idoso, né, para aquele coronariopata. Então, foi o primeiro acordo de compartilhamento de risco do país na saúde suplementar, né, esse acordo que a gente firmou, para esse carcinoma de pulmão, baseado no estudo Empower 133, que era o trial original, e nós tivemos uma transparência total de dados com a Roche. Nós abrimos os nossos dados de sobrevida lá do AC Camargo, falando é assim que a sua droga performa no mundo real aqui dentro do AC. E eu acho que isso também deu mais segurança para a farma, porque os nossos dados de sobrevida eram melhores, inclusive, do que o do trial original. Então, só para trazer o racional de como foi firmado esse primeiro acordo, porque ele é o mesmo racional para os outros acordos que vieram na sequência com a Roche e depois com uma outra farma. Então, a gente vê aqui as duas curvas de sobrevida, né, de Kaplan-Meier, e a gente observa que o atezolizumab em azul e o comparador em laranja, eles performam muito similar até o 4º mês de tratamento, ou 6º ciclo. Então, é claro, fica evidente pelas curvas que se o atezolizumab não entregar aquilo que é necessário, o medicamento não foi efetivo, porque ele não foi, inclusive, melhor do que o comparador. Então, o primeiro acordo lá em 2022, a gente firmou que se houvesse uma falha de tratamento no 4º mês ou 6º ciclo, falha de tratamento entendam como óbito, toxicidade limitante, que esse paciente vai precisar parar de usar o atezolizumab, ou progressão da doença, que é o que a gente não quer. Então, se houver uma falha de tratamento, a Roche nos devolveria o número de frascos utilizados por esse paciente, porque, nada mais justo, o medicamento não performou como esperado. No começo final do ano passado, em 2024, a gente fez um aditivo desse contrato e a Roche topou assumir mais risco. Então, a gente trouxe, né, mais para a direita da curva. Então, a partir do final de 2024, avaliando no 6º mês ou 9º ciclo, se também tiver falha, a Roche nos devolve o número de caixas utilizadas pelo paciente, tá bom? Como eu mencionei, é esse mesmo racional que balizou o primeiro acordo em 2022. Em 2024, a gente firmou também, da mesma forma, com o atezolizumab e bevacizumab, então um acordo de compartilhamento de risco de 2 drogas para hepatocarcinoma em estágio avançado, também um carcinoma, né, de alto grau, né, de morbidade, e esse risk sharing de 2 drogas combinadas. Então, se também tiver falha de tratamento, o que foi combinado é que a Roche nos devolveria as 2 caixas utilizadas pelo paciente. E no começo desse ano, a gente fechou um coemato para a primeira linha de tratamento para linfoma difuso de grandes células B, que é o Ropoliv. Eu acho que esse é um marco importante, porque fazendo um bom primeiro tratamento, né, para o linfoma difuso de grandes células B, que é o linfoma mais frequente, mais comum, isso muitas vezes evita que esse paciente vá para a segunda linha de tratamento, que é o CAR-T-cell. Então, de fato, a gente tentou procurar esse acordo justamente para poder oferecer uma boa linha de tratamento, primeira linha de tratamento, minimizando a chance desse paciente evoluir para uma segunda linha, que aí vai ser muito mais onerosa. E o que foi combinado também, mesma coisa, avaliação 6º ciclo. Ainda assim, se o paciente não tem falha de tratamento até o 6º ciclo, a Roche nos dá 12 meses de garantia, além desse 6º ciclo. Se tiver uma falha em qualquer momento desse ano, ela também nos reembolsa com o número de caixas, porque a gente espera que
o paciente tratado até o 6º ciclo evoluiu tão bem que ele não vai ter uma falha nos 12 meses subsequentes. Recentemente, a gente fechou um com a Pfizer para Elranatamab, outro de oncohemato, mieloma múltiplo. A avaliação também no 3º ciclo, e se tiver falha de tratamento, a Pfizer nos devolve 50% dos frascos utilizados, tá? Não é um reembolso total. E para carcinoma de pulmão não pequenas células, que é o mais frequente dos cânceres de pulmão, a gente fechou um outro modelo, que é diferente desse que eu mostrei, que chama teto de gastos. Por quê? Porque o carcinoma de pulmão não pequenas células ele não é tão agressivo. Então, a gente espera que esse paciente se beneficie muito dessa medicação do atezolizumab e ele sobreviva muito tempo. Então, não faria sentido a gente acompanhar esse paciente por tanto tempo esperando uma falha, porque, de fato, ele vai ter um benefício real com a droga. Então, o que a gente acordou com a Roche? O risco financeiro, entre aspas, aqui, para o carcinoma de pulmão não pequenas células, é que o paciente vai se beneficiar tanto da medicação que vai ficar pesado para o sistema pagar essa conta. Então, o que a gente combinou? Esse paciente sobrevivendo até o 16º mês de tratamento, a Roche assume o último terço até os 24 meses de tratamento, fornecendo as caixas para completar esse 3º ciclo aí de tratamento para o carcinoma de pulmão não pequenas células. Com base nisso, imagina, a gente firmou o primeiro acordo em 2022. A gente levou quase 2 anos para ter uma falha de tratamento lá no AC Camargo, mesmo sendo cânceres extremamente agressivos. Então, no começo desse ano, final do ano passado, a gente teve 2 falhas, uma em hepatocarcinoma e outra de carcinoma de pulmão pequenas células. E aí a gente desenhou como seria o processo de devolução. Não foi fácil, a gente pode discutir depois, mas a Roche, de fato, quando a gente sinalizou que teve a falha de tratamento, ela devolveu o número de caixas utilizadas, a gente converteu em valores financeiros e notificou as operadoras de saúde que a gente tinha aquele valor de cashback. Então, somando essas 2 falhas que aconteceram quase 2 anos depois do acordo, esse valor foi aproximadamente de R$320 mil, tá? Desses 2 pacientes. E o risk sharing é só um dos pilares que a gente trabalha lá dentro do AC Camargo para a gestão dos medicamentos de alto custo. A gente tem um comitê de incorporação, não é tudo que a gente incorpora dentro do AC Camargo. O escritório de valor faz a avaliação econômica e vê se o desfecho superior e o custo incremental valem a pena. E com protocolos alternativos, como redução de dose, ou então fazendo outros tipos de protocolo para minimizar o impacto financeiro sem alterar o desfecho do paciente. Então, rapidamente, é esse o racional dos acordos para a gente poder começar a discussão. Obrigada. Obrigada, Aline. E agora vamos passar para o Paulo. Boa tarde, já, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou Paulo Moretti, sou médico de formação, estou na Roche há 3 anos e, assim como a Natália, fiquei muito feliz em ver o resultado dos modelos de remuneração, porque eu troquei o meu jaleco há 10 anos atrás, montando modelos novos de remuneração. Então, eu tirei o jaleco e coloquei o paletó puxado por isso, e estava desde então com muita ansiedade em ver resultados, né, para a gente ver como é que a gente consegue evoluir. E é um prazer estar aqui discutindo na Abrange. Eu fui de operadora e vi o quanto é difícil montar isso, e a gente ainda tem muitos caminhos para evoluir, como a própria Aline comentou. Falando da nossa estratégia, do nosso impacto como indústria e a nossa oportunidade vista nos modelos, a Roche é uma companhia de 129 anos que sempre prezou pela inovação e pela evolução, seja dos tratamentos que ela traz, as moléculas na indústria, na farma, seja nos diagnósticos, que também busca trazer evoluções para a saúde. Mas o que nos move também é que esse acesso hoje, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, seja facilitado para essa inovação da tecnologia que vem chegando. E, como foi bem colocado, esse não é um problema só no Brasil, esse é um problema global. Essa dificuldade de sustentabilidade com um avanço tecnológico tão rápido é o que a gente vai enfrentar, é o que a nossa geração, e talvez mais algumas ainda vão enfrentar. Como é que a gente possibilita esse acesso de tecnologias maravilhosas, mas que com custos para as sociedades, né? E nós entendemos que, como parte
desta solução, trabalhar modelos de remuneração diferenciado, trabalhar acordos de acesso gerenciado, eu acho que é o termo mais utilizado recentemente, eu gosto desse termo também, coloca a indústria farmacêutica como um participante da solução também, não só um proponente dessa inovação em termos de saúde, de medicina, mas também em termos de sustentabilidade. Nós temos dados muito robustos sobre os trials das novas terapias, mas os dados de vida real também precisam ser considerados quando a gente vai buscar esta questão de acessibilidade, e nada melhor do que evoluir os trials de vida real, os estudos de vida real, com parceiros que a gente confia para poder fazer esses desenhos de divisão de risco. Quando a gente fala de divisão de risco, a gente fala de um risco inerente do tratamento dos pacientes. Os pacientes são diferentes, as drogas podem atuar de forma diferente em uma pessoa, em outra pessoa, os serviços são diferentes. Hoje em dia, a gente vê protocolos técnicos de serviços hospitalares diferentes. Então, todas essas variabilidades podem gerar uma incerteza do tratamento do paciente. Qual é o espaço dessa incerteza que nós podemos dividir entre nós como players desta cadeia? Então, eu queria trazer que um dos pontos mais importantes para a evolução desses modelos é o que a própria Aline trouxe, quando os dois parceiros abrem as informações que têm a respeito daquele projeto específico, definem a jornada que querem trabalhar, entendem quais são os dados que eu tenho da minha terapia, os dados que eles têm, o dado do serviço. Aquilo faz sentido a gente encontrar um espaço comum de uma divisão de risco, e aí sim evoluir para quais são os critérios, o que nós vamos definir como falha, como é que nós vamos trabalhar a parte operacional de uma devolução do tratamento. Porque esse modelo ele tem um paradoxo, né? A gente fica esperando a falha como questão de negócio, mas o que a gente quer é que não falhe. Então, se a gente olhar para o modelo de remuneração que foi assinado em 2022 e tivemos que esperar até 2024, final de 4, começo de 5 para ter uma falha, isso é positivo do lado técnico. A terapia tem um ótimo resultado, o serviço tem um ótimo resultado, mas do lado de negócio a gente fica esperando acontecer aquilo para ver se realmente vai ter. Então, é um modelo que é um pouco paradoxal no sentido da gente entregar, de ver o resultado dele acontecendo, mas ele, quando acontece, ele se mostra efetivo e que é um caminho que vale a pena ser investido. Tanto é que nós evoluímos com o próprio AC em mais 2 contratos depois, né, como a Aline já comentou. Estamos em negociação de outras possibilidades. É sempre muito frutífero e prazeroso discutir com a AC Camargo como é que a gente pode evoluir outras jornadas. O portfólio da Roche é um portfólio amplo, então nos dá a oportunidade de discutir várias possibilidades com o hospital. E eu acho que, para finalizar, que esse é o nosso DNA, né? É a busca da inovação não só nas moléculas, no tratamento, não só no diagnóstico dos pacientes, como fármaco, como diagnóstica, mas sim como acesso. Então, se acreditamos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, que esses modelos de divisão de risco para o sistema podem facilitar esse acesso, é uma estratégia que está definida dentro da companhia. Até, por exemplo, muitos desses projetos que nós trazemos, nós bebemos de fontes de fora, então fomos entender o que aconteceu. E só um parênteses disso, tá? Foi bem colocado, nós brasileiros achamos que lá fora todo mundo faz isso o tempo todo, isso virou praxe, é fácil fazer. Não é. Existem pilotos e existem iniciativas que funcionam e outras não funcionam em diferentes partes do mundo, em diferentes serviços de saúde, até porque isso não é uma panaceia, como estávamos discutindo. Modelos de remuneração eles podem ser diferentes para diferentes serviços, diferentes áreas da saúde. Então, não é algo que a gente pode olhar e falar, poxa, lá nos Estados Unidos eles fazem, por que a gente não consegue? Lá na Europa eles estão fazendo. Não é bem assim. Nós estamos levando, por exemplo, o nosso case de sucesso para uma apresentação internacional como
para demonstrar num grande congresso nesse sentido. Então, cases ainda são importantes e nós não devemos nos sentir atrasados nesse modelo. Acredito que o Brasil, muito pelo contrário, ele tem desafios que outros países não têm. Eu não gosto de falar dois sistemas, público e privado, mas operacionalmente não dá para dizer que eles funcionam unitários, então vão ter situações que o serviço público vai conseguir colocar e o privado não, e vice-versa. Existem desafios a serem vencidos dos dois lados, e eu acredito mesmo que o Brasil é um país onde essas parcerias que funcionam podem acelerar muito algumas iniciativas nesse sentido de acesso à saúde, e a Roche está totalmente engajada nessas estratégias. Obrigado. Obrigada, Paulo. Acho que, ligando a sua fala, né, você mesmo mencionou que existem diversos tipos de contratos e modelos, e acho que é isso que o Dr. Cássio vai trazer. Ele vai trazer aqui para a gente por que, né, risk sharing, por que esse tema e como é que tem acontecido, quais são alguns modelos que a gente tem aí de exemplo para que depois a gente finalize com a Lenise. Obrigado, Natália. Pessoal, prometo que é a última fala minha, prometo. Bom, pessoal, o tema é apaixonante, necessário, fundamental para a sustentabilidade, racionalidade e segurança do nosso sistema de saúde. Tá? Eu vou começar aqui, a gente passou brevemente já, inicialmente, sobre as inovações, as novas medicações que cada vez chegam mais rapidamente. Tá? Isso é no mundo todo e aqui também, e é fundamental porque as medicações elas têm estudos iniciais mostrando que são extremamente promissoras. Tá? Então, aqui é um breve resumo do registro sanitário, da precificação, que são condições para a gente chegar à incorporação em uma lista assistencial, seja da Conitec, seja do CoSaúde ANS. Né? Então, a partir do momento que a gente tem mais medicamentos, mais soluções sendo incorporadas com estudos clínicos de fase 1 ou fase 2, tá? Isso é possível, existe um estudo inicial de segurança e de eficácia, né? A gente precisa, né, tratar o risco que vem com isso. Tá? Qual o risco? O risco é o risco clínico e o risco financeiro, tá? Não é só o risco financeiro. Tá? É o risco clínico, também é muito importante e está no exemplo claro que vocês deram. Né? E como se trata estas incertezas? Né? Então, a incerteza clínica. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho do JAMA, tá? É de 2024, mostrando ali, ó, de 2024, mostra ali todos os medicamentos oncológicos que foram incorporados por via rápida. Tá? Com estudos mais preliminares, né? Mostrando ali que deles 43%, né? Menos ali de 43%, mantiveram essa incorporação sem nenhuma modificação. Tá? 37% deles tiveram a incorporação retirada. Ou seja, é uma recomendação da Associação Médica Americana, tá, que é referência para a gente, que os pacientes sejam informados que esses medicamentos eles precisam de estudos adicionais. Tá? A gente tem isso nas bulas da Anvisa e a gente precisa tratar essas incertezas. Tá? Incertezas econômicas, o mundo inteiro está atrás de modelos para tratar essas incertezas. Aqui tem alguns exemplos na Europa, nos Estados Unidos, que são países que dispõem de muito mais recurso financeiro que a gente. Tá? Então, novos métodos de pagamento, inovadores, né, de reembolso. Se a gente for buscar aí na internet, a gente pode ir no Global Data, a gente vai ver aí mais de 1.000 acordos entre as principais agências e os laboratórios, tá, de modelos de compartilhamento de risco, sempre tratando as incertezas clínicas e as incertezas financeiras também. Se a gente for no LifeGen, que é uma biblioteca de acordos, e vou abrir um parênteses aqui, pessoal,
um dos nossos parceiros do que a gente falou da negociação direta colocou o nosso acordo de negociação direta aqui da Abrange nessa biblioteca. Tá? Então, tem um dos nossos que é a Abrange. Tá? Nessa biblioteca temos aí mais de 3.500 acordos. Né? E a gente precisa tratar disso urgentemente, porque a gente teve uma mudança na ordem mundial. Tá? O Medicare não discutia preço, era proibido por lei. A partir desse ano, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem, já vai começar a se discutir o preço. Tá? Ele era o AIRA, né? Ele era proibido por lei de discutir. Eles consomem 40% das inovações, ou seja, vai trazer uma mudança significativa do mercado. Tá? O Medicare ele vai ter uma economia prevista só nesse primeiro ano, que são 15 medicamentos, tá? De 31 bilhões de dólares. Isso dá uma mudança no mercado e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. Né? Como a gente disse, não tem modelo consolidado. Tá? A gente vai ter modelos que são baseados em desempenho, que vão visar tratar as incertezas clínicas que a gente falou aqui, tá? Então, são ali vários, eu não vou me ater a nenhum deles, tá? São várias iniciativas pelo mundo inteiro, tá? A gente tem os modelos financeiros que vão tratar e reduzir as incertezas financeiras e orçamentárias. Também a gente tem vários no mundo inteiro. Eu quero ressaltar um aqui que eu gosto muito, que é a captação de gastos. Ele é um modelo híbrido que eu vou mostrar para vocês, feito em Portugal. Acho que é um modelo sensacional para o Brasil, né? Culturalmente igual, tem 10 milhões de habitantes. Né? Então, é um modelo bem legal para a gente ver essa iniciativa lá e tentar adaptar aqui para a gente, né? Tanto para a saúde pública, para o SUS, quanto para a saúde suplementar. Aqui, eu trouxe para vocês modelos, 8 iniciativas no mundo inteiro. Ali tem uma sugestão, lógico que a gente não vai ter esse tempo aqui, tá? A gente tem ali uma sugestão de como adaptar para o SUS, para a saúde suplementar, cada um deles, tá? Isso aqui eu apresentei na audiência pública lá do Congresso, tá? Deixei esse material com eles. O que eu mais gosto é esse de Portugal, que é o modelo híbrido. Tá? Então, ele trata tanto as incertezas clínicas quanto as incertezas orçamentárias. Deu problema, tem um limite de gasto que é estipulado conforme os trabalhos de impacto orçamentário apresentados para a incorporação. Saiu daquele limite e não se paga, a indústria absorve esse custo, não atingiu os limites de eficácia estipulados, esse paciente também sai do grupo e entra outro paciente no lugar. É um modelo muito interessante, é só um exemplo, mas tem outros modelos aqui, desde o contrato de risco compartilhado puro, né? Tem vários exemplos, o NICE e os países nórdicos, e como a gente podia fazer. E basicamente é isso, pessoal. Eu vou deixar tempo para a gente discutir. Tá? Eu só queria mostrar por que fazer, por que tem que fazer e quais as principais iniciativas no mundo. Temos 2 iniciativas aqui. Tá? Essa que a gente recebeu, que é a primeira da saúde suplementar, a gente precisa melhorá-la, né? Vocês sabem disso, né? Porque a gente tem condições regulatórias que é difícil até você devolver o recurso. Porque isso aconteceu 2 meses depois, outro ano fiscal, a gente precisa entender como vai fazer isso. Né? Então, são várias situações que a gente vai ter que tratar para viabilizar isso. Né? E temos o modelo do SUS, né, que é o do Zolgensma, que começou em 22, mas ele foi melhorado e agora, em 25, a gente teve o primeiro adquirindo a primeira medicação com esse acordo do SUS. Pessoal, é isso. Obrigado. Obrigada, doutor Cássio. Agora, a nossa diretora da ANS, colocar um pouco a visão do regulador. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradeço a Abrange pelo convite aqui na figura da Natália, do Gustavo,
do Renato. É sempre muito bom a gente ter a possibilidade de discutir e falar sobre inovações. E eu fiquei muito feliz, Natália, que você falou que há 10 anos você vê essa discussão. Há 16 anos eu estou na agência e eu escuto essa discussão. Então, a gente vê a coisa se concretizando, traz uma felicidade, porque a gente vê que, de fato, a gente está chegando numa cooperação em rede, que é isso que vocês estão fazendo, uma cooperação em rede. E quando a gente tem cooperação em rede, buscando uma inovação e o cuidado à saúde, em busca do quê? Do valor à saúde, que a gente fala o tempo todo também e que a gente tem dificuldade de entrega. Isso me deixa feliz, e aí o doutor Cássio já me adiantou o meu dever de casa, né, doutor Cássio? Porque a gente, enquanto órgão regulador, como qualquer normatização que a gente vai num segundo momento. Eu tenho que primeiro ter as implementações práticas para que a gente possa verificar de que maneira a gente vai fazer essa regulamentação. E aí eu tenho duas partes, né? Uma no que se refere à regulamentação contábil, que eu preciso fazer, de que maneira que a gente vai contabilizar esse compartilhamento de risco, esse retorno para o prestador e para a operadora, e também quando eu falo sobre a sinistralidade que vai impactar no ano seguinte para você fazer a avaliação de reajustes. Então, o doutor Cássio muito bem colocou, a gente precisa discutir e entender os arranjos que estão sendo criados, e o de vocês é inovador, e parabéns ao Secamar, parabéns à Roche pela iniciativa. Isso é muito importante, porque o que a gente quer fazer é entrega para a sociedade, é o cuidado. Só que, quando a gente fala de entrega, eu tenho também um limitador, que é o limitador orçamentário, seja das famílias, seja das prestadoras, seja das operadoras. E isso tem que ser levado em consideração. Por isso que essa colaboração em rede, ela vem trazer uma possibilidade de um olhar diferente da gente buscar esse cuidado. O órgão regulador, ele vai estar participando ativamente para compreender de que maneira vocês estão buscando, porque não é a gente que vai dar receita. E eu fico novamente feliz porque muitas vezes se trata do órgão regulador como aquele que vai trazer as soluções, a proposta de como uma coisa vai ser encaminhada, e não é isso, gente. Não é esse o papel do órgão regulador. Também o é, mas não é apenas do órgão regulador. Quando eu tenho uma iniciativa privada como essa, que tem trazido um resultado positivo, vamos estudar esse modelo, vamos verificar outros modelos que estejam em andamento, para que aí sim a gente possa fazer uma regulação que seja adequada e aderente à realidade. Não adianta a gente pensar apenas teoricamente, eu tenho que ver a viabilidade técnica de se fazer esse compartilhamento de risco. O compartilhamento de risco, eu digo que, principalmente quando se fala de fármaco, é a solução. Porque, como muito bem colocado pela Aline, a gente tem tido um aceleramento muito grande das descobertas e das possibilidades de tratamento, graças a Deus. Mas isso traz consequências, traz impactos que precisam ser levados em consideração. Um outro ponto, antes de a gente passar para o debate, que eu vejo bastante importante, é que, principalmente, as associações das operadoras, que aí parabenizo a Abrange por essa iniciativa, precisam ter um papel ativo nisso, né? O Sérgio, lá no Rio de Janeiro, a gente precisa ter um papel ativo para que a gente possa coordenar a maneira como esse setor ele vai se debruçar sobre esse novo modelo. É um modelo que a gente está discutindo há mais de 16 anos. Então, se fosse simples, já estava pronto. Ele não é simples, ele é difícil, e essa cooperação em rede, ela traz uma premissa que é muito importante: confiança. E eu vejo que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no setor de saúde suplementar, a falta de confiança. Então, talvez a gente esteja inaugurando um novo processo de estabelecer modelos, paradigmas de se criar confiança desses atores, porque senão a gente não vai entregar aquilo que a sociedade está contratando, que é o cuidado, que é trazer realmente o valor em saúde, é dar ao beneficiário o que ele precisa, no momento que ele precisa, no valor, dimensionando isso no tempo necessário. Eu acho que no primeiro momento, Natália, é isso, vamos para a discussão. Tenho duas notícias. A discussão vai ser super resumida pelo tempo, então vai ser aí uma consideração final de algo que a gente queira reforçar. Mas a notícia boa é que a gente continua aqui, a gente tem um canal para receber perguntas, nós estamos sempre juntos como associação, como regulador, como todos os players, para juntar as perguntas e talvez promover as respostas para quem aí o desejar. Então, só para finalizar, a gente vai dar aqui mais 2 minutinhos para uma consideração final, e aí a gente vai confraternizar no almoço, mas vou aproveitar o nome confiança. Eu acho que a demonstração de confiança todo ator aqui trouxe em sua fala.
né? Então, a operadora, a farmacêutica, o hospital, o regulador, todos nós temos a confiança de que, para esse setor ser sustentável, precisam acontecer transformações. E o compartilhamento de risco, que eu vou usar aqui, compartilhamento de propósito, porque agora todo mundo tem o mesmo propósito, é fazer com que aconteça. Então, acho que é um exemplo único. Eu acho que eu brinquei lá em cima, a gente deveria juntar as mãos e sair falando isso a todo momento. Vamos juntar aqui um time para a gente reforçar, falar, acompanhar o PL, porque aí a gente já começou há muito tempo, mas é importante ver como será o direcionamento legislativo dessa temática, para que possamos aí também ter esse segundo caminhar, que muito bem colocado aqui pela Lenise. Então, vou passar na mesma ordem as considerações finais e já agradeço a todos aqui a presença. Mesma hora, sou eu. Tá bom, eu agradeço muito. Estou muito feliz de participar desse painel, Lenise, Natália, Cássio, Paulo, porque falar desse modelo é um modelo que, de fato, eu acho que é uma solução, como a Natália bem colocou. É um alinhamento de propósitos. Sempre parece aquele cabo de guerra, né, que eu trouxe a figura, mas nesse, de fato, todo mundo é beneficiado, principalmente o paciente. Então, eu acho que a gente consegue oferecer um tratamento que a gente acredita, né, como prestador, consegue ter a parceria da farma para poder dar acesso a esse paciente e a gente vê o resultado real, como foi bem falado aqui, a gente levou quase 2 anos para ter uma falha. Então, muitos pacientes foram beneficiados por esse acordo. É claro que a gente ficou na expectativa de ter uma falha para ver se o processo funcionaria, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que todos eles tenham acesso a esses medicamentos e tenham um ganho real de sobrevida. Então, é muito bom poder falar e, de fato, eu sou partidário. A gente pode criar um time e continuar falando, porque vai ser muito bom. Obrigada. Primeiro, também agradecer ao convite da Abrange e aos colegas da plenária. Reforçar o compromisso da Roche com esse objetivo de aceleração de acesso, de sustentabilidade do sistema. Nós também entendemos que modelos de acordo de acesso gerenciado e especificamente compartilhamento de risco com terapias é um grande acelerador, é um grande pilar desse movimento que nós precisamos fazer para garantir sustentabilidade. E reforçar também que a Roche está aberta às discussões no portfólio que nós temos, principalmente com parceiros de relevância e qualidade técnica como o AC Camargo, que, como nós colocamos aqui, esses contratos ainda, e por muito tempo provavelmente vão ser, desenhados a 4 mãos, onde precisamos entender que as performances, seja oferecida pela indústria, seja realizada pelo serviço, eles têm que ser congruentes, né? Então, não é uma panaceia, não é entre aspas, um produto de prateleira que você vai oferecer esses modelos para o mercado como um todo, mas estamos totalmente abertos e ansiosos para essa discussão com parceiros de qualidade e relevância que estejam também envolvidos nesse caminho, para que a gente possa ter transparência de dados como nós tivemos, para que a gente possa ter desenhos efetivos como nós tivemos e para que a gente possa ter objetivos em comuns também, entendendo que quando não acontece falha é bom e que quando acontece falha é um exercício para o sistema e não necessariamente uma questão para o paciente, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Já prometi que é a última vez que eu falo. Já está ele já está rouco. Mas eu gostaria de fazer aqui uma breve consideração, né, pessoal? Hoje em dia, as iniciativas mundiais necessitam de alguns pilares para a saúde ser segura, racional e sustentável. Primeiro pilar, um ATS, uma avaliação de tecnologia em saúde robusta. Tá? Segundo pilar, modelos de remuneração que permitam a incorporação das inovações com sustentabilidade. O exemplo de vocês é excelente. Tá? Terceiro, sistemas de financiamento para trazer essas inovações. Por quê?
O financiamento tradicional da saúde não dá conta. Se a gente olhar o horizonte tecnológico, a gente sabe que nas últimas fases aí de aprovação no FDA, a gente tem mais de 40 tecnologias avançadas. E a gente tem problema aqui com uma ou duas, né? A gente precisa começar a não misturar os recursos, né, de prevenção, promoção da saúde com acesso à inovação, senão a gente vai acabar limitando um dos dois, tá? E, Natália, rápido, a última frase, né? A gente sempre escutou, saúde não tem preço, saúde tem custo. Isso já mudou, né? Tem custo. E o gestor tem obrigação de, a cada real que ele acrescentar no custo, ele apresentar algum valor em saúde desse custo que aumentou. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Vocês viram que eu sou a controladora de tempo, né? Todo mundo já olhou, mas deu tudo certo. Acho que um dos objetivos do mediador realmente é controlar o tempo e fazer com que a discussão seja prazerosa, que eu tenho certeza que conseguimos atingir. Então, um bom almoço, obrigada a todos. Ela me cortou a palavra porque ela está com fome, mas eu vou ser bem rapidinha. É a fome. O Cássio falou que é a última vez que ele fala de manhã, gente. Ainda tem a parte da tarde. Mas aqui, o que eu tenho que colocar é muito rápido. Eu concordo com a fala que o Cássio fez sobre esses 3 pilares que a gente precisa se apropriar. E, principalmente, quando a gente fala da regulação do setor, a gente tem que pensar no que eu vou estar, de fato, criando como consequência. Quando a gente fala de análise de impacto regulatório, não é uma balela, não é apenas uma boa prática, ela é real. É você tentar antecipar o que, de fato, uma regulação pode causar. E nada melhor do que a gente partir de modelos concretos, como vocês estão fazendo. Então, isso eu acho que é uma experiência, a gente quer estar próxima desse exercício que está sendo feito pela indústria com as operadoras, com os prestadores, para que a gente possa estar fazendo realmente uma regulação que seja adequada. O Cássio falou sobre a incorporação de tecnologia. Nós temos hoje no Brasil, principalmente no que se refere à saúde suplementar, uma das incorporações de tecnologias de saúde mais rápidas do mundo. Eu não vou dizer a mais rápida, porque eu não conheço todos os países, mas seguramente uma das mais rápidas, eu desconheço alguém que faça mais rápido. E isso não significa necessariamente que é bom. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter também, né? Isso não significa. Agora, uma coisa eu também garanto. A equipe da agência que se dedica a isso em parceria com centros acadêmicos e estudos faz um esforço hercúleo para tentar entregar o melhor para que essa sociedade tenha nas incorporações de tecnologias. E modelos de compartilhamento de risco vão viabilizar a gente ter, de fato, uma entrega de valor em saúde. Porque, como o Cássio, novamente, Cássio, você é meu paradigma, a saúde não tem preço, mas a medicina tem custo. E quem paga essa conta somos todos nós. É o beneficiário, seja ele de plano individual, coletivo, por adesão ou empresarial. É o usuário, é o contratante. E isso que a agência faz. A agência busca trazer o equilíbrio entre as partes. Não adianta eu dizer, como em alguns slides, vamos colocar tudo para dentro. Eu vou retirar pessoas desse mercado. Eu vou expulsar pessoas. Então, a responsabilidade de você fazer uma análise de incorporação de tecnologia, ela é muito grande. Porque, claro que a gente quer o melhor tratamento possível para a nossa sociedade. Mas esse tratamento, ele não pode repercutir que eu expulse pessoas num segundo momento. E é nesse olhar, nesse paradigma, que o compartilhamento de risco pode ser uma alavanca propulsora de aceleramento de acesso, né? Então, assim, parabéns. E, novamente, Natália, parabéns pelo modelo, pela discussão, e chame a agência. A gente quer estar participando disso muito fortemente. Ainda bem que não deixaram esquecer você, porque agora finalizou com honra. Muito obrigada a todos.